Amados, eu vou fazer uma declaração. Por favor, não me leve a mal. Isso é, se você permitir que os tiranos o escravizem, a culpa não é de ninguém, mas sua. Temos nossas Bíblias, temos os escritos do Espírito de profecia. Os eventos atuais nos dizem claramente que estamos vivendo em um tempo de crise e que as coisas vão piorar. Novamente eu digo que se você permitir que os tiranos, os maldosos, escravizem você e você se perca, não será culpa de ninguém, mas sua. Você foi avisado, e hoje será avisado de novo, e de novo, e de novo. Eu imploro que vocês implementem as 5 chaves da sobrevivência. Essa é a única maneira de suportarmos a crise atual, a crise que está vindo, a marca da besta, a nova ordem mundial, e estarmos prontos para a segunda vinda de Jesus Cristo. E lembrem-se que todas as ordens de Deus são suas capacitações. Há esperança, mas não temos muito tempo. Agora vou abordar esta notícia de última hora. As leis globais de saúde foram assinadas, mas assinadas em segredo. Assinado em segredo através da proverbial porta dos fundos. O que está em jogo? Suas liberdades. O que está em jogo? Sua salvação. Por favor, eu imploro, acordem. Eu imploro que vocês permaneçam alertas, vigilantes e preparem os outros antes que seja tarde demais. Em 29 de maio de 2024, eu cobri isto, e muitas pessoas estavam realmente regozijando-se, aplaudindo, mas eles não conhecem os poderes das trevas. A manchete diz: sem acordo, a OMS falha em garantir o tratado pandêmico global. E aqui está Tedros, o diretor da OMS atualmente. Apela publicamente para que ele e seus companheiros não falhem em assinar o tratado pandêmico. Aqui está ele, e assim que eu reproduzir esses 2 clipes, vou compartilhar com vocês um contraste. Depois de alguns dias, nos 2 primeiros clipes, ele parece triste. Se pudesse chorar, ele choraria. Mas ele não chorou. Foi um choro seco. É o que eu estou experimentando. É tudo um show. É tudo um drama. É teatral. É teatro. Ele teria ganhado um prêmio como melhor ator. Eu vou compartilhar com vocês o seu solene pesar. Nós falhamos, e dentro de 1 ou 2 dias ele está regozijando-se, o que fez a diferença, vejam isso. Meu desejo é que saiamos da Assembleia reenergizados e inspirados. Nós tentaremos de tudo, acreditando que tudo é possível, e faremos isso acontecer, porque o mundo ainda precisa de um tratado pandêmico, e o mundo precisa estar preparado, porque muitos dos desafios que causaram o grave impacto durante a pestilência 19 ainda existe. Ainda existe. Clipe 2. Vamos continuar a tentar de tudo, e tudo é possível. E como sempre dizemos, se há vontade, há um caminho. Então ainda tenho certeza, para ser honesto, apesar do resultado, é isso que sou, é nisso que acredito, que pode haver soluções. A questão é, o que faremos é aprender com isso e seguir em frente. Isso não é um fracasso. Mesmo quando eu falho, aliás, muitas vezes tento aprender com o que aconteceu e depois sigo em frente. O fracasso não nos impede, não deveria nos impedir, mas isso não é um fracasso. Vocês realmente fizeram muito, vocês progrediram muito. Não chamo isso de um fracasso. É isso, amigos. Foi o que aconteceu em 29 de maio. Agora observem o que aconteceu há poucos momentos depois. Aqui está Tedros, na verdade, afirmando que temos um acordo, e observem o que foi assinado. Este é a Regulamentação Internacional Sanitária. Foi feita. E então ele declarou que o tratado pandêmico será implementado em muito pouco tempo, nos próximos 12 meses. Olhem para a alegria, as expressões de êxtase em seu rosto. Até perdi minha voz. Mas é um pequeno preço a pagar. Porque esta noite nós todos ganhamos e o mundo ganhou. Eu ofereço a todos vocês meus mais calorosos parabéns e minha mais profunda gratidão por vocês terem feito história hoje aqui, ao aprovar um forte pacote de emendas às regulamentações sanitárias internacionais.
Vocês fortaleceram a pedra angular do direito internacional de saúde. Ao fazê-lo, vocês tornaram o mundo mais seguro. Está certo. A Bíblia diz, quando eles disserem paz e segurança, então repentina destruição virá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, diz: Meus irmãos, vocês não estão em trevas, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Clipe 2, assistam. E aqui é onde ele mencionará o tratado pandêmico, que segundo ele será executado em muito pouco tempo, nos próximos 12 meses. O acordo de pandemia ainda não foi acertado, mas não tenho dúvidas de que será. Vocês traçaram um caminho claro a seguir e vocês demonstraram seu claro compromisso em finalizá-lo. O sucesso do grupo de trabalho deve dar ao IMBA confiança de que vocês podem fazer isso, e vocês perceberão que o prazo que vocês estabeleceram foi extremamente ambicioso, e com razão, Roma não foi construída num dia, e nem o direito internacional. Por isso, mesmo que demore mais um ano para finalizar o acordo de pandemia, e não acredito que precisarão de tanto tempo, ainda terão conseguido em muito pouco tempo. Amigos, eu acredito que essa frase não é acidental. Sim, nós a usamos coloquialmente. Roma não foi construída em um dia, o que significa que o que estamos tentando realizar não será feito hoje ou imediatamente. Leva tempo, mas lembrem-se de Roma no sentido de papado. O papado está conectado com Tedros. Vocês verão muito em breve. É tudo um jogo. E para aqueles que estudaram a palavra de Deus, eles conhecem os jogadores no tabuleiro de xadrez. Eles estão jogando xadrez, enquanto a maioria do mundo está jogando damas. Eu tenho minha versão. Enquanto eles estão jogando xadrez, a maioria do povo professo de Deus está brincando de cobra e escada. Observem com cuidado. Vocês sabem que há uma declaração no volume 7, página 141, que diz que é tudo um drama, e o último ato do drama é a marca da besta. Será que eles tiveram o tal chamado reunião do tratado de pandemia e eles perceberam que todos os olhos estavam focados nisso? Faz sentido? E é claro que não foi assinado por todas as nações. Poderia ter sido uma isca para apanhá-los. Eles queriam que nossos guardas baixassem, para que não houvesse muita atenção para a reunião da Assembleia Mundial da Saúde, onde as alterações juridicamente vinculativas foram aprovadas sem obstrução. Pensem nisto. Os olhos de quase todas as pessoas que estavam focados no tratado pandêmico, onde estão seus olhos agora? Agora eles passaram para outra coisa, enquanto o Regulamento Sanitário Internacional foi agora aprovado e assinado em secreto. Isso foi uma isca e uma troca. Observem com cuidado, amigos. Vejam. Não comemorem ainda. Fomos avisados, ok? A OMS ainda poderia furtar o tratado pandêmico, e foi isso que aconteceu. Várias nações, incluindo os Estados Unidos, propuseram as várias resoluções aqui na América, as alterações do IHR, a Regulamentação Sanitária Internacional. Amigos, aqui está o meu ponto. Não percam. A OMS tem políticas para fazer com que suas resoluções sejam promulgadas. Uma delas é o que quer que eles coloquem em prática. São as nações que assinarão esse documento, que devem receber esse documento 4 meses antes da assinatura e execução desse tratado. Vocês sabem que a OMS estava tentando forçar esse documento goela abaixo de seus líderes, e eles não lhes deram 4 meses de antecedência? Por quê? Aqui está o meu ponto. Se eles violariam as suas próprias políticas em procedimentos para fazer com que as nações assinem o tratado, certo? Vocês realmente acreditam que a OMS honraria, respeitaria as leis de várias nações? Se vocês ainda acreditam nisso, vocês foram enganados e merecem ser escravos por esses tiranos e maldosos. Vocês já ouviram falar o que os políticos na América dizem quando apresentam um projeto de lei no plenário da Câmara ou do Senado? Basta assinar o projeto agora e depois ler o projeto. Assinar o projeto e então depois você sabe o que está no projeto. Isso parece familiar? Bem, há algo pior acontecendo na OMS. Deixe-me confirmar o que acabei de dizer, para vocês não acharem que é minha opinião.
Clipe 1. Escutem com atenção. Assistam. Parabenizando o honorável membro por aconselhar neste urgente momento importante de perguntas. Senhora Vice-Presidente, repetidamente durante esta sessão de questionamentos, o ministro afirmou que não sabemos realmente que formato o acordo de pandemia ou acordo ou tratado irá assumir. Senhora Presidente, nos termos do artigo 55, parágrafo 2 da própria Carta da Organização Mundial da Saúde, afirma que todos os Estados-membros devem ter um rascunho das alterações dos 2 tratados a serem votados com 4 meses de antecedência. Dado que, apesar de os países quebrarem as suas próprias regras, insistem em avançar com as votações em Genebra, no dia 27 de maio, sobre o Tratado Pandêmico e as alterações nas regulamentações internacionais de saúde, o ministro se juntará a mim e a muitos outros para pedir um adiamento dessas votações, até que esta casa e outras ao redor do mundo tenham a chance de examinar esses detalhes muito importantes. Uou, que declaração! Notem aqui, amigos, e aqui está o IHR, Regulamento Internacional de Saúde, foi assinado em 1º de junho de 2024, logo após a assinatura do chamado, entre aspas, o fracasso do Tratado Pandêmico. Este é o Regulamento Internacional de Saúde. Todas as nações... Observem cuidadosamente, vejam o que diz, olhem para os atuais aplausos na sala de conferências. Não vejo objeções. A resolução, incluindo as alterações contidas no documento A77, A88, A40, foi adotado. Olhem isso, todas as nações. Incluindo os Estados Unidos. Enquanto os homens dormem, Satanás roubou uma marcha sobre eles. Agora vamos analisar isto. O que é realmente a política do documento de regulamentação sanitária internacional? O que é isso? Amigos, é um acordo vinculativo entre todas as nações, que inclui a vigilância de todas as nações e seus cidadãos. Vejam isso. E lembrem-se do que está em jogo: sua liberdade. O que está em jogo? Sua salvação. Choro seco. Se você permitir que eles o escravizem, você merece. Você foi avisado. Choro seco. Nós tínhamos e ainda temos os regulamentos internacionais de saúde, que eram um instrumento juridicamente vinculativo, pelo qual os estados e os governos concordaram com certas medidas, como avaliação de risco de vigilância, e bem, capacidade realmente para lidar com epidemias e possivelmente pandemias e para compartilhar informações. Amigos, vou declarar algo muito rapidamente, e estou falando para aqueles que professam ser cristãos e aqueles que professam acreditar na palavra de Deus. Se vocês acreditam que não há nenhuma organização fantoche acima da OMS, você ignora o verbo da Bíblia, em que afirma acreditar. Deixe-me ser claro. Na Bíblia, Cristo disse em Mateus 24 que é um sinal dos últimos dias e será baseado em engano, em uma arena de saúde, pestilências, versos 2, verso 4 e verso 7. E Cristo diz para estudar o livro de Daniel, no versículo número 15 do capítulo 1 de Daniel, traz à vista Babilônia. Você está ouvindo? Babilônia. O que Babilônia fez entre todas as nações? A Babilônia tinha um regulamento internacional de saúde. Vou esperar que você diga sim. Vou esperar por você. Vou esperar por você. Havia um regulamento internacional de saúde? Sim, da Babilônia. E qualquer um que não concordasse com isso, eles foram vigiados, foram processados e foram perseguidos. Basta ler o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel até o versículo 17. Eu não vou citá-lo, não vou lê-lo. Se você acredita na Bíblia, vá e leia, até chorar. Por isso, hoje, quem vai superar a OMS?
Pensem, amigos, deve ser a Babilônia moderna. E quem a Bíblia chama de Babilônia moderna é o papado. Quantas vezes eu lhes dei escrituras e eventos atuais para confirmar isso? É isso que você precisa ver. E então vimos a partir do capítulo 1 de Daniel e chegamos a Daniel 2. E o que o rei viu em sua visão? Mudança climática, calamidade, vai destruir a Babilônia, uma pedra está chegando, calamidades. E quando você chega em Daniel 3, o que aconteceu? Falsa adoração, marca da besta. E em Daniel 2, para combater as calamidades, o que aconteceu? Vamos ter todas as nações se unindo para assinar um documento. Nós estamos vivendo neste tempo. Se você é escravizado pelo senhor do mal, você merece. Chore seco. Esta é uma das minhas principais testemunhas de hoje. Esta é Natalie Morris e Clayton Morris, da esquerda para a direita, redigidos. Agora escutem o que eles vão declarar sobre a atual redação do Regulamento Sanitário Internacional. Escutem com atenção. Esses pequenos clipes foram gravados e veiculados em 2023. Então, o que foi assinado no dia 1º de junho é o que foi mencionado aqui no documento do vídeo, e vão contar quais outros acréscimos foram feitos para torná-lo mais diabólico e inimigo de nossas liberdades. Preparem-se para viver na República Unida da Organização Mundial da Saúde. O país em que você pensa que vive não terá mais poderes para governar. Se seu país assinar o Tratado de Preparação para a Pandemia da Organização Mundial da Saúde. Este é o documento que estamos discutindo longamente. O que ele faz é permitir que a Organização Mundial da Saúde tenha todo o poder para decidir quando você está em uma pandemia, quando você está em perigo de uma pandemia, e como você deve se comportar, seus comportamentos socialmente, emocionalmente, online, seu discurso, isso é o que eles estão tentando fazer. Agora, esta não é a opinião dela, é apenas o prefácio dela, o prelúdio. Ela, na verdade, vai decompô-lo, mostrando o real documento. Amados, vou dizer uma coisa. Por favor, escutem com atenção. Aqueles de vocês que professam ser adventistas do sétimo dia, não percam este ponto. Vocês sabem que no livro O Grande Conflito, página 588, o que nos é dito? Que o Espiritismo estabelece as bases para a marca da besta. O Espiritismo. Vocês sabem que o Espiritismo é semelhante à feitiçaria, certo? E a Babilônia na Bíblia está usando feitiçaria em Apocalipse 18, 23. E quando você pega a palavra feitiçaria, a raiz da palavra feitiçaria é a medicina, é a farmácia, feitiçaria, veneno de saúde. Então, a Babilônia está usando espiritismo. Vamos lá, sigam-me. Babilônia, espiritismo, feitiçaria, farmácia, remédio, veneno. Então, quem superou a OMS? Faz sentido agora? Então, qual é a base para a marca da besta? O espiritismo, feitiçaria, que significa que o papado é quem vai usar a OMS para tirar nossos direitos. Acordem! É muita indolência. Seja moderado, rápido e ore. Coloque sua casa em ordem. O que estamos procurando já está aqui. E alguns de vocês acham que só tem um jeito de vir. Babilônia, feitiçaria, farmácia, remédio, veneno, medicina de saúde. O papado está usando a OMS para retirar nossos direitos, para trazer a marca da besta. O que temos agora são edições nos artigos da Organização Mundial da Saúde, de regulamentos internacionais de saúde, e a razão pela qual eles estão fazendo isso, e eles têm que fazer isso, é quase como se eles tivessem que alterar seus poderes subjacentes para obter mais poderes. Então eles revisam esse documento e vale a pena dar uma olhada, porque você já pode ver como isso vai acontecer, com base nessas edições, nas primeiras páginas. Deem uma olhada. Eles estão dizendo como estamos definindo o que estamos fazendo aqui. Eles apenas usam as palavras não vinculativas, significando que vamos dar essas recomendações, essas tecnologias temporárias, mas antes costuma dizer que a adesão a eles, vocês sabem, por parte dos estados-nação não era vinculativa. Agora não estamos interessados nisso. Sempre que vier da OMS é vinculativo. Então vamos tirar isso daqui.
Então, qualquer linguagem frágil sobre isso não ser a lei do país foi removida. É como se agora tivéssemos o selo completo, é vinculativo. Sim, isto é a OMS, novamente. E lembrem-se de que este não é o documento de preparação para uma pandemia. Este é o documento da Organização Mundial da Saúde, uma espécie de seus poderes subjacentes, agora com base no poder extra de pandemia. Eles estão se dando mais poder. É muito simples, uma vez que a nação assina o que eles assinaram agora, e eles dão à OMS o seu poder, e o que vem a seguir, a OMS dará esse poder ao papado. E aí, acabou. É assim que o papado recupera seu poder de 538 DC, que eles perderam em 1798. Eles o recuperarão. Vamos seguir em frente. Eles mencionam que essas políticas serão implementadas não apenas durante a pandemia, mas podem ser promulgados por lei antes de uma pandemia. E é por isso que se chama preparação. Você se prepara antes de uma pandemia. É tão satânico. Clipe 3, assistam isso. Esse poder só entra em ação quando estamos em uma pandemia. Oh, não, isso não. De acordo com as edições deste documento, ele entra em ação sempre que eles sentem que deveríamos estar nos preparando para uma pandemia. Você vê a palavra preparar lá, como se estivéssemos, só pensamos que há riscos. Aqui, os riscos de saúde pública. Eles estão dizendo que todos os riscos com potencial para impactar a saúde pública. Potencial de saúde pública. Aqui vem o parágrafo que você não tem mais nenhuma liberdade em sua nação. E eles respeitarão nossas liberdades? Não, eles apenas riscam isso aqui no artigo 3. Normalmente, a implementação dos regulamentos pela dignidade de direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas? Não, não estou interessado nisso. Basta arriscar esse direito. Imaginem isso. Então eles nos dirão que as nações individuais não têm mais soberania. Então a nação dirá que é simplesmente um vírus, uma pestilência, mas não acreditamos que seja uma pandemia, ou que levará a uma pandemia. A OMS intervirá e dirá, não, nós vamos declarar que é uma pandemia. Dê-nos os seus direitos. Assistam isso. E se os funcionários, o seu governo, não concordarem que existe uma emergência de saúde, eles não se importam. Aqui está como foi escrito anteriormente. Podemos ir para o próximo que diz, o número 3, diz, antes a OMS teria que consultar o Estado, parte em cujo território o evento está ocorrendo. Eles não precisarão mais consultar. Eles podem entrar no seu país e dizer que você tem uma pandemia. E se você não gostar disso, suas autoridades de saúde disserem não, isso não é uma pandemia, nós temos apenas resfriados, ou o que quer que seja. Não. Eles é que vão decidir quando você tem uma pandemia. Na verdade, isso elimina completamente a ideia de que qualquer Estado poderia recuar sobre se há ou não uma emergência de saúde pública. Veja esta edição número 3, totalmente riscada, dizendo se você conhece o diretor-geral e o partido estadual, eles não concordam com o consenso sobre se há uma pandemia ou uma ameaça à saúde pública. Então, é assim que você mitiga isso? Sem mitigação. A OMS vai apenas dizer a você como. Não há. Desculpe. Lembrem-se de que em 2023 o documento foi alterado, como vocês acabaram de ver, ouvir e ler por si mesmos. Foi assinado em 1º de junho. Agora observem este parágrafo. Em uma pandemia, numa pestilência, eles dirão que é hora de implementar a terapêutica. Quem ditará qual terapêutica usar? Não o seu governo, mas a OMS. Quem controla a terapêutica? Babilônia, feitiçaria, farmácia. No grego, farmaquia, que é as grandes farmácias, os venenos. Assistam isso. E que tal numa pandemia? Você sabe o que fazemos, então concordamos com intervenções terapêuticas, máscaras, picadas. Vocês sabem essas coisas? Bem, não. A OMS fará isso e ponto final. Diz que a OMS fará uma avaliação de todas essas coisas. E amigos, eles agora ditarão quem pode viajar, quando você pode viajar, para onde você pode viajar e o que você precisa para viajar.
Eles querem ser capazes de se imporem e implementar quaisquer proibições de viagens. Eles querem picadas completas e passaporte de saúde completos para viagens. Isso é chamado de PLF, Formulário de Localização de Passageiros, e eles querem que isso seja reconhecido por todos os estados que são membros da OMS, e eles terão um site central e um código QR para ler e autenticar esses dados, e eles salvarão os seus dados pessoais? Sim, eles irão. Este rascunho diz que os Estados-partes podem divulgar dados pessoais quando essenciais para fins de avaliação e gerenciamento de um descaso de saúde pública. Amigos, não precisariam de uma força policial para viajar, para ver o que está acontecendo? Então, imaginem que a OMS agora terá como delegar um exército para ir a todos esses países, para garantir que as nações estejam realmente cumprindo as políticas das quais eles assinaram. Estou curioso para saber que tipo de força militar, tenho certeza de que a Organização Mundial de Saúde precisará de seus próprios militares. Agora, se eles vão entrar para tentar, você sabe, informações dos computadores das pessoas, eles vão tentar invadir portas. Quem eles são? Quem eles vão usar? Vão usar a OTAN para fazer isso? Quem eles vão usar? Eles vão ter que ter algum tipo de agência de aplicação da lei de emergência. Vocês viram isso, amigos? E aí vem a nova ordem mundial. Em suas mentes, a nova ordem mundial, baseada na Bíblia, é chamada de a marca da besta. E aqui está. Vamos dizer que você é o Reino Unido e eles dizem: queremos obter dados de localização do telefone celular de cada pessoa para garantir que eles permaneçam em suas casas durante os lockdowns. E se não o fizerem, então X acontecerá. Os militares britânicos servirão como um braço de fiscalização da Organização Mundial da Saúde. Ou a Polícia Municipal, não tenho certeza. E nunca vi isso escrito, já li esse documento várias vezes. Sim, eles provavelmente deveriam apenas começar suas próprias forças armadas do zero. Vamos construir um enorme exército da nova Organização Mundial da Saúde. Isso é provavelmente o que eles irão fazer. Vá em frente. Sim, eu estava apenas dizendo que qualquer Estado que assine isso está fora de si, porque qualquer Estado não entregaria o poder a alguém que não é regulamentado por qualquer Estado. Você sabe o que quero dizer? Com qualquer governo, que eles estão basicamente dizendo que podemos anular todos os governos do planeta, como se você fosse gostar da ideia de uma nova ordem mundial. Isso é assustador, é isso que está escrito. Amigos, se estamos ouvindo que a OMS quer anular toda a soberania nacional, que você deve saber como estudante da Bíblia cristão, qual organização na Bíblia diz que uma vez teve um controle de todas as nações e que perdeu e irá recuperá-lo? E qual seria a resposta? Isso é Apocalipse 13, veja o versículo 6, versículo 7, poder sobre todas as nações, mas ela o perdeu. No versículo 10, no ano de 1798, e a Bíblia diz no versículo 13 e no versículo 4 que ela recuperará aquele domínio, porque não conseguimos ver isso? Choro seco, não é de admirar que Cristo tenha chorado. Sim, eles estão tentando fazer isso. Mas isso que estou mostrando a vocês esta noite não é algo que eles estejam anotando. Isso é o poder subjacente que eles estão dando a eles. E então a próxima parte é optar por participar. Então o tratado pandêmico é optar. Isso não é real. A Organização Mundial da Saúde está basicamente mudando seus artigos de operação com base em fazer isso a seguir. Em outras palavras, o tratado pandêmico é optar para todas as nações. Escutem atentamente. Quando eles optam por isso, esse é um conjunto de documentos, mas na base, a OMS pode substituir o que está no documento. Por exemplo, você sabe, você e eu podemos assinar um documento, mas as leis pelas quais eu sou governado, faz sentido? Então você assinou o documento A, mas o documento B me torna um tirano. Então, uma vez que você se una a mim, o documento B substitui seu período de soberania. Então, quando o líder da OMS, Tedros, diz que as pessoas estão dizendo que o tratado pandêmico tirará sua soberania, na verdade, ele está falando meia verdade. Mas quando eles aceitaram e assinaram o tratado de pandemia,
Agora, o Regulamento de Saúde Internacional substitui o Tratado Pandêmico. Diabólico! No final daquela reunião, o IHR e todos eles assinaram. Escutem o que Tedros disse, que na verdade nos diz qual é a agenda tanto do Tratado Pandêmico quanto do IHR. Ele diz que é hora de ser agressivo para lutar contra os antivacinas. Vejam isso. Mais de 14 milhões de crianças em 2022 não receberam uma única dose de vacina, trabalhando em conjunto com parceiros como Gavi e Unicef. Pretendemos ter esse número até 2030, mas vocês sabem, o sério desafio que é colocado pelos antivacina. E acho que precisamos traçar estratégias para realmente reagir, porque as picadas funcionam, as picadas afetam os adultos e temos evidências da ciência do nosso lado. Eu penso que é hora de ser mais agressivo na repressão aos antivacinas. Acho que eles usam a Covid como uma oportunidade e vocês sabem, toda a destruição que eles estão criando. Então, como eles vão fazer isso? Onde eles farão isso? O que dirão contra aqueles a quem eles chamam de antivacinas? Depois de todos os lançamentos da nova mídia sobre as picadas, este homem se levantou depois do dia 1º de junho e fez essa declaração. Em segundo lugar, durante 11 de março de 2020 e 11 de maio de 2023, eles não precisaram ter um tratado pandêmico para retirar nossos direitos. Então, qual é o propósito do tratado pandêmico? Qual é o propósito da regulamentação sanitária internacional? É pior do que muitos de nós pensamos. Podemos dizer, bem, é oficializando as políticas draconianas. Isso é verdade, mas é pior do que isso. Olhem para Tedros e o poder da besta, a Babilônia. Vocês veem isso, amigos? É o que eles concordam na última frase? Eles concordam sobre como mitigar e como lidar com a pandemia. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Olhem para isso aí. Eu olho eles. Eles estão na mesma cama. Camaradas estranhos. Lá está de novo, e é assim que confirmamos o que está acontecendo nos últimos dias aqui. Se você permitir que eles te escravizem, não é culpa de ninguém, mas será sua. Você foi avisado. Vocês sabem que foi em segredo, foi na calada da noite, quando os fariseus, os saduceus e escribas capturaram Cristo e realmente tentaram processar Cristo em segredo, pela porta dos fundos. É o que está acontecendo diante de nossos olhos. Aqui está Tedros. Ele diz que a mudança climática também é um problema de crise de saúde. E quem está na vanguarda? Publicamente, globalmente, para combater as mudanças climáticas? O Papa de Roma. E quem está do lado da saúde? Tedros. Eles estão todos conectados. Vocês conseguem ver isso? Tedros. A propósito, isso foi em 1º de junho de 2024. A crise climática é uma crise de saúde. As emergências humanitárias relacionadas com o clima estão a aumentar em escala, frequência e intensidade. O quê? As calamidades, ele disse que serão mais frequentes e mais intensas. Não são essas as palavras do livro O Grande Conflito? Como é que vocês podem professar ser ateus e não acreditar na Bíblia? Mas o que está escrito aqui está sendo cumprido. E vocês, professos cristãos, como vocês podem ver e não acreditar nas palavras do livro O Grande Conflito, quando o que está escrito está sendo cumprido, e a maneira como conhecemos os escritos inspirados, o que foi profetizado deve acontecer e o autor deve conduzi-lo à verdadeira adoração. Aqui está o Papa dizendo exatamente a mesma coisa. A pandemia está ligada à crise climática. 2 homens líderes dizendo a mesma coisa. E no livro O Grande Conflito, página 589, diz que as calamidades, as pestilências se tornarão mais e mais frequentes e mais desastrosas, e depois virá a marca da besta. Quão perto estamos do fim? Aqui está Tedros, mais uma vez, escutem com atenção. Também saúdo a resolução sobre as alterações climáticas e saúde que os Estados-membros aprovaram. E qual será a última resolução? A resolução ápice, a adoração no domingo. Volte a nação para Deus, para que Deus possa abençoar a América. Chega de pestilências, chega de crise econômica, chega de calamidades. Deus abençoará a América.
Isso é o que o Papa diz: adoração no domingo, descanso no domingo. Quão próximos estamos do fim? Aqueles que afirmam querer cuidar de nós trarão as pestilências e calamidades. Tedros diz: escutem, isso será feito nos próximos 12 meses, em pouco tempo. E o homem disse que as nações se unirão. Isso não é o cumprimento de Daniel capítulo 2? Embora o acordo sobre a pandemia ainda não tenha sido finalizada, a Assembleia defendeu o caminho a seguir e concordou em estender o mandato do órgão de negociação intergovernamental para finalizar as negociações sobre o acordo de pandemia o mais rápido possível e até o próximo ano, dirá a Assembleia, o mais tardar. O sucesso das alterações IHR demonstra que nosso mundo dividido e divisivo, os países ainda podem unir-se para encontrar uma causa comum e um terreno comum. Neste mundo dividido, os países ainda podem unir-se. Choro seco. Quanto mais posso aguentar isto, o que mais posso dizer? Que o evangelista de Daniel 2 está certo. As nações se unirão. Daniel capítulo 2 está bem aí, amigos. Eles estão divididos, mas tentarão se misturar. E a mistura representa a assinatura de tratados, a assinatura de compromissos. Isso foi no tempo da antiga Babilônia, que estamos vendo agora com a Babilônia moderna. Se você permitir que esses tiranos, esses malvados o escravizem, você merece o que está por vir. Você foi avisado, repetidas e repetidas vezes. Implementem essas 5 chaves de sobrevivência. Cristo disse em Lucas 8, o que foi feito em segredo será tornado público. Nada escondido que não será divulgado. Por favor, amigos, por favor, implementem essas 5 chaves de sobrevivência. Não sejam pegos desprevenidos. Enquanto os homens estão dormindo, Satanás roubou uma marcha sobre nós. Vamos ser encontrados fiéis. Amém? Vamos cuidar dos negócios de Deus nestes últimos dias. O Senhor logo virá. Cristo está chorando pela nossa salvação. Preparem-se e permaneçam prontos. E hoje tem um choro seco pela sua salvação. O Senhor logo virá.